Olá, Ezequiel Mota falando, uma boa noite a todos. Aqui já está um pouco escuro em Mogi, então eu digo boa noite. Aí em Poá, não sei, pode ser que os ares de Poá estejam mais... Os ares de Poá não. O luar de Poá esteja mais iluminado, não é? A gente hoje vai abordar um tema muito importante para a nossa vida, não é? Que é o tema incerto no capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, itens 3 e 4. O capítulo 14 cuida do tema honra teu pai e a tua mãe. E os itens 3 e 4, a piedade filial. Nós vamos, antes de darmos início, já para logo reiterar o agradecimento pelas doações, né, de sábado agora. E lembrar que hoje, segunda-feira, nós teríamos na Casa Espírita a assistência espiritual, não é? Que constitui da palestra espírita, que é a que proferirei agora virtualmente, e também do tratamento espiritual pelo passe magnético, o diálogo com os espíritos, né? A orientação dos espíritos e a água fluidificada. O verdadeiro tratamento, no entanto, é o da nossa transformação, e a palestra espírita evangélica nos ajuda muito nesse sentido, não é? Então, nós vamos orar e em seguida darmos início. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixando cair em tentações, mas livrando-nos de todo mal, que assim seja, graças a Deus, muita paz. Os que estavam aqui comigo viram agora poucos passarinhos cantando, agora são os cachorrinhos, né? E a gente fica aqui na companhia deles. Estão bem acompanhados, né? Cachorrinho, passarinho, tudo de bom. Então o tema é esse, piedade filial. A piedade é uma das formas da caridade. E a caridade, ela é sempre ativa. Paulo de Tarso, em uma de suas falas, ele diz que entre a fé, a esperança e a caridade, a maior de todas é a caridade. Porque sem a caridade não há salvação. E por quê? Porque a caridade, ela é a expressão do amor. É o amor em ação. O amor não pode ficar inerte. Ele é ativo. E a caridade é um mecanismo de ação, de expressão do amor. Não é? Porque não adianta, comparativamente, a pessoa ser rica, milionária, ter rios de dinheiro. Mas se ela for avara, ela vai deixar o dinheiro guardado, não vai pôr em circulação. Então para que vai servir toda aquela fortuna? Para nada. Será inútil. Como acontece, não é? As pessoas que são avarentas, elas conseguem ganhar muito dinheiro. E elas vivem para isso, ganham rios de dinheiro. Mas elas não usufruem e tampouco põem em circulação para que outros também possam usufruir do movimento, porque o movimento é que faz a vida jorrar. Então a caridade é o que faz o amor circular, é que faz o amor ativo, faz o amor servir, não é? E a piedade é uma das expressões do amor através da caridade, não é? E a piedade filial é aquela que se refere aos nossos pais. Porque se o Cristo nos ensinou que devemos ter o amor ao próximo, não tem ninguém mais próximo do que os nossos pais, porque afinal de contas foi por meio deles
que foi possível a nossa entrada neste mundo físico. Se eles não concordassem, nada feito. Eles poderiam não concordar, dizer, não quero. Eu não quero esse criminoso aqui dentro da minha casa, pois ele já tentou contra a minha vida em encarnação passada, eu não quero saber dele aqui mais. Não é? Não quero. E recusaria. Mas, no entanto, nossos pais, mesmo com todos os defeitos que eles têm, e mesmo com os tantos e infinitos defeitos que nós temos, eles aqueceram receber-nos como filho. Receber-nos como filho. Então, só por isso, nós deveríamos ser gratos aos nossos pais. E ser grato implica em ser piedoso para com eles. Porque se hoje nossos pais são fortes e nós crianças, no início do nosso ingresso na vida física, quando eles ficarem velhinhos, aí a situação se inverte, os papéis se invertem. E eles que zelaram e cuidaram de nós, muitas vezes, até faltando alimento para eles. Quantas mães não deixam de se alimentar para dar o de comer a seus filhos? Quantas mães, sem ter nada para dar aos filhos, absolutamente nada, nem o leite do seio, porque seca. No sertão nordestino, por exemplo, já vimos casos de mães que choram com os filhos esfomeados por não terem absolutamente nada para dar a eles. E já vi casos de mães que fazem bolachas de barro. De barro. Elas pegam o barro, misturando a água, o pouco que tem, com a terra, transformando aquele barro em biscoito, em bolacha, que dão aos filhos, porque não tem mais nada, não tem nada. Se fosse possível, essa mãe daria o próprio sangue para os seus filhos. E sendo assim, quando chegar aquele momento da fragilidade física de nossos pais, é a hora de retribuirmos. E é preciso para isso ter a piedade filial e seguir o ensinamento do Cristo de amar ao próximo. E o mais próximo são os nossos pais. São os nossos pais. Não é? A caridade, ela é sempre ativa e a piedade filial está dentro da caridade, que é a expressão do amor, como eu falei. Porque poderá ser que o filho simplesmente lave as mãos e abandone o pai e a mãe. Não faz nada, não retribui, não ajude. Mas também há outros que vão fazer todo o possível, vão desvelar-se nos cuidados dos pais, não é? Porque o Cristo nos ensina que a caridade é ativa, ela não é passiva. E o Cristo nos ensinou que dentro desse momento crucial pelo qual passamos, é preciso sermos pacíficos, mas não passivos. Porque se formos passivos dentro da nossa casa com nossos pais, nós não vamos fazer nada, vamos deixar eles largados lá. Mas se formos ativos, nós vamos agir. E a caridade
ela é ativa e exige que sejamos pacíficos. Aliás, nesses tempos agora de transição, no qual nos encontramos em um período mesclando expiações e provas e regeneração, é preciso ser pacífico, mas ao mesmo tempo ativo. O Chico Xavier relata um caso, uma história, passado na Índia, em que dois irmãos, muito unidos, além de irmãos muito amigos, não é? Decidem, em certo ponto da vida, buscar a sua iluminação espiritual. E então eles resolvem, tomam a decisão de cada um seguir por um caminho, buscando sua autoiluminação. E então eles combinam que vão seguir seus caminhos espirituais, cada um vai buscar o seu, mas que, passados 20 anos, eles retornariam aqui naquele mesmo lugar para verificar o grau de iluminação de cada um e se reverem. E assim fizeram. Um dos irmãos sai para buscar a condição dele de iluminação, de Mahatma, que é de iluminação, e se refugia em uma caverna. E lá permanece buscando sua santificação, para fugir da mundanidade, né, do pecado. E ali permaneceu em meditação, em louvor, para se santificar. O outro irmão decidiu voltar para sua casa, mas no caminho, e era distante, ele encontrou pelo caminho muita pobreza, muitas pessoas necessitadas, e em cada canto que ele via a carência, a necessidade, o sofrimento, ele parava para ajudar. Principalmente na Índia, que é um país muito populoso e tem uma extensão territorial 1/3 do Brasil, mas a população é quase igual à da China, atualmente com 1 bilhão e 400 milhões de habitantes. Então vocês imaginem que a cada metro tinha alguém pedindo alguma coisa. E ele ia parando e ia ajudando, como podia. Às vezes o problema era a carência material, ele fazia o que podia. Às vezes era problema de saúde, doença, ele ficava lá às vezes um mês, semana, ajudando, preparando chá, cuidando dos doentes. E o tempo passou. E então, passados os 20 anos, eles se lembraram daquela promessa e resolveram então ir ao encontro um do outro naquele local combinado. E lá foram. E lá chegando, um viu o outro, aquele que ficou na caverna, em meditação profunda. Estava usando um manto branco alvo, límpido, parecendo um santo, um anjo. Já o irmão, que resolveu voltar para casa parando em todo canto, ajudando, servindo, estava com as vestes todas sujas, amarrotada. Ele não tinha tempo para cuidar nem dele. E aí o irmão, que estava com a roupa alva, límpida, falou: meu irmão, o que aconteceu com você? Está parecendo um mendigo? Você não foi atrás de conquistar sua iluminação? Eu disse: meu irmão, mas não deu tempo, porque eu tive que ajudar todo mundo. Mas meu irmão, você não ia, você não falou que ia. Então, mas acontece que onde eu ia tinha gente precisando. E aí então, eles resolveram ir à autoridade celeste para perquirir qual dos dois apresentava maior leveza espiritual. E chegando perante a autoridade celeste e feita a indagação, a autoridade celeste disse que aquele que apresentava maior leveza espiritual, portanto, maior iluminação espiritual,
era o que estava todo sujo. O que estava todo sujo. E então, aquele que tinha ficado na caverna em meditação disse, mas não pode ser. Ele não fez nada, eu fiquei meditando o tempo todo, buscando minha iluminação espiritual. Eu andei sobre o rio Ganges. E eu nem molhei o pé de tanta leveza que eu tinha. E então, a autoridade celeste, o rio Ganges, sem molhar os pés, bastava você construir uma pinguela. Não precisava de nada disso. Porque sem a caridade não há salvação. Então nós vemos, seja imprescindível, especialmente neste momento de transição planetária, em que nós estamos conjuntamente nas expiações e provas, no final, nós estamos também já iniciando o ciclo de regeneração. Porque na realidade, gente, não tem como dizer, não, acabou expiações e provas agora e agora começa a regeneração, certinho. Não, não dá. Quem é que pode dizer quando é certinho que nasce o sol? Ninguém pode dizer. Porque nós estamos na alvorada, tá todo aquele breu danado, aquela escuridão. De repente, do nada, começa a clarear. Mas ainda não está tudo claro. Ainda não está aquela luz solar, aquela claridade, não está. Entre a alvorada, que é a escuridão total, e a claridade completa, tem um período que fica um pouquinho escuro e um pouquinho claro. Vocês vejam que a natureza nos sinaliza como são as coisas em todo o universo, porque como é em cima, é embaixo também. Como é na natureza, também é na vida, no mundo espiritual. Então, quando está terminando a escuridão e vai iniciar um novo dia, ninguém pode dizer exatamente quando acabou a escuridão, quando acabou a noite e quando começou o dia. Por quê? Entremeiam os dois por algum tempo, não muito, mas por algum tempo, até que a escuridão vai desaparecendo e o dia vai se ampliando até que é dia totalmente. Então nós estamos agora, nós terminamos a alvorada já passou. Nós estamos agora exatamente naquele momento em que a escuridão está diminuindo e a luz do dia que está nascendo também está aumentando. E daqui a pouco a escuridão que havia vai desaparecendo e a luz vai brilhando cada vez mais, e aí o dia, aí é um novo dia. Aí é regeneração. Mas a regeneração, ela começa junto com a noite. Elas andam juntos um tempinho, que é que nós estamos agora. É por isso que já desde agora é preciso ser pacífico. Porque o Cristo falou, bem-aventurados os pacíficos, porque eles darão a terra. É imprescindível ser pacífico. E o pacífico é ativo. Mas ele não contenda com o mal. Ele não age no mal, age só no bem. Ele não vai arrumar enguiço com o mal. Não é? Então, se o mal se apresenta, nós buscamos o perdão. Porque nós sabemos, se o mal tem a autoridade, tem a permissão de Deus para nos atingir, ou é porque nós estamos devendo perante a justiça divina. E o mal pode nos afetar até o limite de que nós devemos. Não há mais. Então, se é assim, tem a permissão de Deus. Então, para que nós vamos brigar com a criatura que veio nos ofender? Não, não vamos fazer isso. Nós vamos ser pacíficos, nós vamos aceitar. Por quê? Alguns momentos, algum tempo de sofrimento nos libera de séculos
de aflições, séculos de aflições. Então é preciso ter paciência, é preciso ter tolerância, é preciso ter compreensão. E aceitar a dor, porque a dor nos visita. Afinal, o mundo ainda é expiatório e provacional, sobretudo provacional. Agora, como nós nos comportamos perante a dor? Com rebeldia? Com revolta? Ou com resignação? Precisamos aceitar, ter esperança, ter paciência. Esperança que amanhã será melhor. E será. Não há nenhuma dúvida sobre isso. Não há nenhuma dúvida. Daqui para frente tudo vai melhorar. É claro que as dores nos visitarão ainda, poderão ser acerbas, mas vai melhorar. E se nós temos que amar o nosso próximo, nós temos que amar os nossos pais, ser piedosos para com eles. Quando nossos pais ficarem idosos, sem as mesmas forças que tinham antes, é a hora de nós entrarmos em ação. É ajudá-los. Há pais que começam a esquecer as coisas, não é? Apresentam dificuldade no caminhar, andam mais lento. E como é que a gente vai agir? Sai andando na frente, larga o idoso lá atrás, larga o pai e a mãe lá atrás, porque anda devagar, começa a reclamar, começa a arrastar pela mão. Eles não faziam isso conosco quando a gente era pequeno. Por que nós vamos agora ser impacientes com eles? Não. Nós temos que ter carinho, consideração, respeito, gratidão. E retribuir. Se nós temos que retribuir o mal com o bem, com mais razão temos que retribuir o bem com o bem, porque eles nos fizeram o bem. Pode ser que não do jeito que a gente gostaria. Mas nem tudo é como nós gostaríamos. Mas eles foram responsáveis pela oportunidade encarnatória nossa. E isso para nós é muito. Nos oportunizaram a reconciliação com eles. Porque nós sabemos que a esmagadora maioria das criaturas encarnadas, dos espíritos encarnados, são inimigos do passado. A maioria são criaturas criminosas, que infringiram as leis divinas e humanas. E mesmo com tudo isso, são recebidos em lares por pais, sobretudo pelas mães, cujo encargo é sempre maior que o pai. Porque é a mãe que educa. É a mãe que zela, porque a mãe é a expressão do amor de Deus na terra. Enquanto houverem mães na terra, não ficaremos órfãos jamais. Porque há pais que abandonam a família, mas as mães, muito dificilmente. Há exceções, mas é exceção da exceção. A maioria das mães são guerreiras, são ativas. Carregam as cruzes com alegria. Porque o Cristo nos ensinou. Negue-se a si mesmo. Tome sua cruz e siga-me. Porque para cuidar de vários filhos pequenos, sem ter nada, tem que negar a si mesmo. E carregar a cruz. E com gratidão a Deus, que nos permitiu a oportunidade da prova, da nossa santificação. Porque uma mãe que age assim, cuidando, sem ter como, está se santificando ativamente. Não precisa ficar em caverna, em meditação na reza. Não precisa. É preciso sim o contrário. Porque o Cristo nos ensinou isso. Ele não ficou lá em cima das nuvens, porque o Cristo, ele poderia pairar nas nuvens e acenar para nós. Porque o ensino dele
A essência do ensino de Jesus foi o amor. E ele deixou claro que para nós que sem amor não há como a gente avançar. Sem amor não há salvação. Sem caridade, que é o amor em ação, não há salvação. Ele poderia, portanto, pairar sobre as nuvens e lá de cima abanar a mão assim para meus filhos. Olha eu aqui. Eu sou governador planetário. Vocês precisam amar, porque se vocês não amarem não tem jeito. E ir embora. E aí? Vocês acham que isso resolveria? Não, né? Mas ele desceu à terra. Desceu à terra. Mergulhou na matéria como nós. Imagine um espírito da estirpe do nosso Senhor. Espírito crístico. Mergulhar na matéria em um corpo animal como o nosso. Igualando-se a nós. Vejam vocês. E trouxe a essência pura e cristalina do amor de Deus para nós. O esforço, o sacrifício, a renúncia do Cristo para nos trazer a mensagem divina. E como que a gente não vai enxergar isso, e não vai valorizar, e não vai ser grato, e não vai seguir? Sobretudo em relação aos nossos pais, sendo piedosos. Ora, se nós temos que ser piedosos até para os estranhos, Cristo mandou a gente ser piedoso e perdoar o criminoso. E não vamos fazer isso com os nossos pais? Olha só. Porque se nós não formos piedosos e amorosos para com os nossos pais, nós não vamos ser para com os outros também. Não tem como eu amar a Deus e não amar o próximo, porque uma coisa está interligada com a outra. Não tem jeito. Porque é mentira, é fingimento. Como é que eu vou amar a um Deus que eu não vejo e vou amar o outro que eu vejo? Não tem, é papo. Não é real, não é verdadeiro. Porque amar a Deus é amar o próximo. O Cristo disse. Amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Uma e outra coisa são a mesma. São a mesma. Consequentemente, aqueles de nós que abandonamos os nossos pais em asilos, um dia haveremos de prestar contas perante a justiça divina sobre isso. Ah, mas eu não tenho simpatia. É uma mãe negligente. Nunca deu o que eu quis, me batia. Ela foi a responsável pela sua entrada na matéria. Então tem que cuidar, tem que zelar. Ah, mas não consigo amar. Ok, não consegue amar, mas pelo menos não abandona. Porque você não foi abandonado. E mesmo que fosse. Porque a gente não pode obrigar ninguém a amar. Nós não podemos obrigar. Às vezes a gente não consegue superar os conflitos que temos internamente. Os sentimentos provenientes de encarnações passadas, de litígios com os nossos inimigos do passado, que agora são os nossos pais. Às vezes a gente não consegue superar. E aqueles sentimentos afloram no nosso inconsciente e vêm para o consciente, a gente não sabe por que não consegue ter o mínimo de afeto para com o pai, para com a mãe. Ok. Então, não tem como obrigar alguém a amar. Mas, minimamente, nós precisamos cuidar. Pelo menos materialmente, não abandonando. Porque quantos não abandonam? Quantos velhinhos não estão jogados por aí? Lá no Lar Mãe Mariana está cheio. Está cheio. Sempre foi assim. Não é? Então, a questão que fica é, se o nosso Senhor nos ensinou a sermos piedosos para com estranhos, com muito mais razão temos que ser piedosos para com os nossos pais. E se nós não conseguirmos amá-los, pelo menos materialmente nós temos que cuidar deles. Esse é o mínimo do mínimo, não é? Porque senão nós vamos encontrar muita dificuldade para conviver e para continuar vivendo
nesse mundo de regeneração no qual nós já nos encontramos. No qual nós já nos encontramos. Nós estamos no raiar do dia novo, da nova era de regeneração e terminando já. A noite está ficando já indo para trás, está ficando já para trás. E o dia já está raiando aí. E esse dia que está raiando pede que sejamos pacíficos e pede que nós sejamos caridosos e piedosos e amorosos. Então é preciso mudar. É preciso ouvir, aceitar, porque nós também erramos. Nós não acertamos sempre, não. Mas a gente não enxerga, às vezes, não percebe. E outro vem e nos abre os olhos. A gente não tem que ficar revidando nem retrucando. Vamos ouvir, agradecer e refletir. Se a pessoa estiver certa, te fez um favor, que você está que agradecer, porque a pessoa te abriu o olho em algo que você não estava correto. Se você refletiu e concluiu que não, que você estava certo, também está ótimo, está tudo bem, não precisa brigar com ninguém. Então é preciso ser pacífico. Não precisa ficar em pé de guerra, dentro do lar, dentro do ambiente de trabalho, ambiente social. Não podemos ser agressivos com tudo que acontece. Não, vamos ter calma. Não é? E esse é um novo ciclo que se aproxima e que já estamos nele. E que para logo vamos todos que agir com pacificidade. Não ser passivos, mas com pacificidade. Acabar com essas agressividades, violências, guerras. Não é? O mais forte impor sua vontade pela força sobre o mais fraco, não. Aqueles que são mais bem dotados intelectualmente, moralmente, precisam ajudar aquele mais frágil e não escravizar. Não, nós precisamos ajudar. Porque no mundo espiritual superior sobretudo, a escolha, e em mundos mais avançados, a escolha dos governantes não tem eleição. Simplesmente se verifica aqueles que moral e intelectualmente estão em condições melhores e são convidados. São convidados. Não é? E eles que são convidados aceitam e compreendem a responsabilidade. Porque não precisa de eleição. Porque no mundo espiritual superior e em mundos que já vivem essa condição, não é? Os mundos felizes, não é? Mundos ditosos, é assim que funciona. O mérito moral, intelectual, é o que prevalece. Não tem enganação, porque a gente sabe quem é a criatura. Não tem como enganar, não. Não é? Então, é onde o Cristo disse que passarão o céu e a terra, mas minhas palavras não passarão. E ele disse que o Evangelho divino, o seu Evangelho, seria implantado na terra. Ele disse isso, que o Evangelho, seu Evangelho, seria implantado, o reino de Deus na terra seria implantado. O reino de Deus, o reino do amor. Ele falou que isso aconteceria. E ele disse que passarão o céu e a terra, mas minhas palavras não passarão. Ora, então, no momento em que tivermos só pacíficos vivendo no planeta, já é um início muito claro, né, de um princípio dessa promessa do Cristo. Que Deus permita possamos estar vivendo e aprendendo com os nossos irmãos maiores esses ensinamentos reais. Aprendendo, mas sobretudo vivendo. Porque não basta aprender e não viver. Que a gente lê que tem que ter piedade com os pais. A gente entende, mas a gente vive isso? Então o Evangelho do Cristo é preciso ser vivido. Que o Cristo não escreveu nada de Evangelho. Ele viveu, ele era o Evangelho. A vida dele era o Evangelho, e aí escreveram.
para a gente entender. Mas agora é hora da gente viver. Nós estamos saindo do tempo de aprender, de estudar intelectualmente e entender. Agora a gente vai ter que pôr em ação, viver o Evangelho do Cristo. E precisamos ser piedosos para com os nossos pais, não é? Porque essa é uma das lições do Senhor para conosco. Então, meus irmãos, o tempo deu, então era isso que tinha para trazer para a nossa reflexão para hoje. Os médiuns da casa, a gente sempre reafirma, hoje é dia de tarefa, dentro do possível, buscar um recolhimento em algum momento, e entrar em prece, meditação, não é? Fazer as vibrações para ajudar na tarefa, à noite, que eles tiverem condições, não é? Os espíritos vêm, não é? Para convidar para o trabalho redentor junto aos nossos irmãos espirituais. Vamos então orar juntos agora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do nosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os seus filhos, agora e na hora de nosso desencarne, que assim seja. Muita paz. Amanhã e quarta-feira, não deixemos de prestigiar nossos amigos, nossos irmãos Sérgio e Fabiana. Quinta-feira, vamos prestigiar nossos amigos João e Vânia. E na sexta, a Vânia vai estar conosco também. E eu vou estar lá na Casa Espírita. Então aqui, pelo Facebook, até domingo. E lá na Casa Espírita, até sexta-feira. Fiquem com Deus e uma boa semana a todos.